Graça e paz, povo de Deus, amém. Que hoje, seja um dia, onde as bênçãos do Senhor possam estar chegando na sua casa e no hospital, chegando nos presídios, chegando em todos os lugares, porque o Espírito de Deus hoje vai falar contigo de uma maneira sobrenatural. Gente, eu queria começar, falando que por mais santo, justos, servos do Senhor que sejamos, tá? Nenhum de nós queremos sentir dores, sejam elas físicas, emocionais, Sejam dor de percas, percas financeiras, percas de pessoas queridas, que a gente entra em derrota, enfim. Tudo isso está sujeito a acontecer conosco. E a maioria das pessoas imagina assim, mas como é que um Deus de amor permite acontecer isso? O Senhor nos ama. Eu não acredito que Deus esteja permitindo isso para o meu bem. Tem muito isso, ainda tem muito isso, E realmente é complicado mesmo para a gente entender a maneira de Deus agir. Mas Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê o futuro. Então Ele tem a palavra final sobre as nossas vidas. E no Salmo 22, versículo 1, mostra um dos primeiros questionamentos do homem a Deus, Que ele diz assim, Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Por que se acha tão longe de mim a minha salvação? As palavras do meu bramido, do meu sofrimento. Então você vê aqui que o salmista, ele estava numa dor profunda, Ele achou ali naquele momento de dor, de dificuldade, que Deus o tinha abandonado. Mas a resposta do Senhor nem sempre ele nos dá imediatamente, Nem sempre o Senhor nos tira do problema de forma imediata. Por quê? Porque é um processo que Ele está trabalhando na minha e na sua vida. E hoje nós vamos aprender aqui um acontecimento que foi narrado na Bíblia sobre as bênçãos de Deus, sobre as bênçãos de Deus diante dos sofrimentos, das dores, das percas, das humilhações e até, por que não, das tragédias. E está escrito lá em Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 31. Vamos ver se você nos acompanha, que tem um título: Deus nos transforma em meio às nossas dores. Sim, Deus pode permitir, e muitas vezes permite, que sejamos transformados diante das nossas dores, das nossas frustrações, das nossas humilhações, das nossas dores. E vamos entender de que forma isso pode acontecer conosco. Aqui a sogra de Pedro, ela passa... vamos ler lá, Então, Marcos 1, 29, do versículo 29 ao 31, que diz o seguinte: a cura de sogra de Pedro e outros enfermos. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão, Pedro, estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então Jesus, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou. E imediatamente, aleluia, a febre a deixou e ela começou a servi-lo. Então, o que aconteceu? Deus sabia, da dureza do coração daquela mulher, e Deus permitiu, ali foi permissão de Deus, ela estar com febre, A Bíblia não relata qual era a enfermidade, mas com certeza era uma enfermidade, não digo gravíssima, mas era uma enfermidade que já deveria estar ali há alguns dias, ela sofrendo com bastante febre. Tanto é que a Bíblia diz que ela estava acamada, então era alguma coisa realmente que colocou ela na cama. E ela estava sentindo muita dor. E Deus sabia a dureza do coração dela, e Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele sabia que Ele ia estar com ela,
E ele, quando tocou a sogra de Pedro, ela sentiu o poder de Deus emanando dele, no corpo dela, e a Bíblia diz que imediatamente, foi algo imediato, automático, ela ficou, a febre baixou automaticamente, ela ficou bem, e começou a servi-lo. Então Deus usou sim a dor, a febre dela para resgatá-la para o reino de Deus, porque talvez se não tivesse ela ali com febre, talvez se ela não tivesse enferma, deitada, talvez ela não fosse crer no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, né? Não acreditasse que Ele era capaz, tinha poder para curar. Então Deus transformou aquela dor numa grande bênção, que foi a sua salvação. Então muitas vezes o Senhor permite essa dor para que nos amadureça, para que a gente seja transformado, para que o nosso orgulho seja tratado, para que os nossos pecados sejam tratados, para que nós possamos ser santificados e com certeza amadurecer na fé em Cristo Jesus. Então, amados, se você está passando agora, atravessando um problema sério, está se sentindo entristecido e derrotado, não é mais motivo para você estar assim, porque você sabe que Deus está trabalhando na sua vida, que é um propósito de Deus. O que está acontecendo com você é um propósito de Deus, e o propósito de Deus sempre é mais elevado, maior, mais profundo do que nós possamos imaginar. E a segunda bênção advinda dessa dor, desse sofrimento que você está passando, dessa humilhação, é que Deus usa tudo isso para cumprir os seus propósitos muito mais profundo e abençoar de uma forma grandiosa a nossa vida. Não é uma bênção qualquer, mas é uma bênção triplicada em nossa vida. Eu quero que você receba isso para a sua vida, né? Então, no caso da sogra de Pedro, né? Ela ficou doente exatamente naquela semana que Jesus ia pousar na sua casa. Então, não foi uma coincidência, foi um propósito específico de Deus, porque Deus queria salvá-la e além de salvá-la, né, o Senhor queria tratar o coração daquela mulher, né? Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o que é um propósito? É um direcionamento de Deus, é algo que Ele quer para a nossa vida. O que acontece? Muitas vezes Deus frustra os nossos planos, né? As nossas estratégias, o nosso planejamento de vida. Tudo que a gente planeja, Ele frustra. Por quê? Porque o Senhor sabe o futuro e só Ele sabe o que é bom para nós. Só Ele sabe, a gente não tem como saber. Então, muitas vezes, Ele frustra os nossos planos para que os planos deles, que é infinitamente melhor, mais elevado, mais profundo, infinitamente seja cumprido na nossa vida. Então Ele tira algo de nós para nos dar o melhor. Eu quero que você acredite nessa palavra, porque já aconteceu na minha própria vida. Eu não entendi, eu fiquei muito chateada com o Senhor, fiquei brava, e Ele retirou algo, eu não entendi, achei que ia morrer, me descabelei, gritei, clamei, chamei, fiz e aconteci para chamar a atenção de Deus, né? Me chateei, achei que Deus tinha me abandonado, que Ele não me amava, enfim, fiz o maior escândalo. E o Senhor permitiu que eu passasse por aquele vale, e lá na frente depois foi que Ele me respondeu e eu vi que realmente se aquilo que parecia que ia dar certo na minha vida, que ia ser uma bênção, ia se transformar numa grande tragédia, e com certeza eu não estaria hoje aqui testemunhando. Então Deus faz todas as coisas com um propósito, e sempre os propósitos do Senhor são melhores do que o nosso. Então eu queria te dizer que Ele está
tratando com você, não é para te matar, não é para te extinguir, não é para te destruir, mas é para tratar, para que você cresça na presença dele, para que você seja muito abençoado, tenha um relacionamento melhor com o Senhor e tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida, porque Deus vê na perspectiva de futuro, né? Deus vê na perspectiva de eternidade, que saia, né? E que só venha coisas boas, boas pessoas, bons projetos dele, do Senhor, para as nossas vidas, né? Eclesiastes 8:6 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O que eu quero te dizer com isso? Que a sua dor, a sua humilhação, a sua derrota, a sua tristeza, o seu sofrimento, ele tem um tempo determinado para acabar. E eu profetizo que já começou a partir de hoje. Tudo que de dor, tudo de sofrimento, tudo de humilhação, começa hoje. Esse tempo determinado por Deus para acabar. Mas enquanto isso não chega, começa a louvar a Deus, não murmura nem um minuto e dá graças em tudo, até na dor e no sofrimento, porque essa é a vontade perfeita de Deus, amém? Então o Senhor, ele tem esse tempo, então esse tempo tem que ser cumprido, né? Então às vezes leva um tempo, às vezes é rápido, o Senhor é que sabe, né? Mas vamos louvar a Deus, o louvor, ele tem esse poder de encurtar as nossas dores e de mover a mão de Deus em direção a nós, sendo benevolente conosco, amém? E a terceira bênção é Deus usa as nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa humilhação, a nossa derrota, para abençoar os outros e a nós também. Nós vamos estar servindo aí de canal de bênção. Foi o que aconteceu com a sogra de Pedro, né? Ela serviu o testemunho dela, quando ela ficou boa, que ela testemunhou ali para a cidade: olha, eu estava enferma, eu estava acamada, eu não tinha vontade de nada, não tinha vontade nem de tomar um copo com água, achava que ia morrer, e Jesus entrou na minha casa, tocou-me, eu senti o poder dele emanar sobre o meu corpo, e na mesma hora, imediatamente, eu fiquei curada. Entrou um ânimo no meu corpo e eu comecei a servi-lo e acreditei que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, que ele tem poder nos céus e na terra para ressuscitar, para curar qualquer tipo de enfermidade. Aconteceu comigo. E quando ela testemunhou, o que foi que aconteceu? Atraiu as multidões para a casa daquela mulher. A Bíblia diz que toda a cidade estava reunida na porta da sua casa. E ali foi entrando vários enfermos, várias pessoas com feridas, várias pessoas com lepra, várias pessoas com dores, todos os tipos, com atrofia na coluna, enfim, todo tipo de gente entrou ali, inclusive endemoniados, e o Senhor os curou todos e expeliu vários demônios de várias pessoas que estavam enfermas, né? Que é o espírito de enfermidade, são demônios. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quando ele é templo do Espírito Santo, não pode haver morada de demônios. E com certeza, muitos daqueles que foram curados entregaram suas vidas para Jesus. Então, a dor e o sofrimento da sogra de Pedro, ela foi usada como um canal de bênção para que essas pessoas fossem curadas, fossem abençoadas e salvas por Jesus Cristo. É o testemunho. Então, comece a testemunhar da sua cura, embora você não veja, tá? Porque esse é o fundamento da fé, é aquilo que eu não vejo, mas eu creio, né? Porque Deus chama à existência aquilo que não existe. Comece a chamar a cura para a sua vida. Comece a dizer que você está curada pelo poder de Jesus, né? Que é apenas um tempo de tratamento que Deus está fazendo na tua vida. E com certeza, em pouco tempo, no tempo determinado por Deus, você vai testemunhar, e através do seu testemunho, muitas pessoas aceitarão Jesus como o Senhor da sua vida. É só o que tem acontecido, né? Muitos cancerosos ali no hospital, quando a gente vai orar, quando os irmãos vão orar, ou chega na igreja,
já despachado pela medicina, e Deus age na vida, aquelas pessoas são curadas, elas saem testemunhando na sua cidade, testemunhando em muitos lugares, muitas pessoas se voltam para Jesus. Então, nós temos que ser esse canal de bênção. E dessa forma, com todas as dores e perdas, né? O Senhor vai transformando em bênçãos grandiosas na nossa vida. Não são bênçãos pequenas, são bênçãos inimagináveis de grande, de maravilhosa em nossa vida. Dessa forma, nós temos que aprender a lidar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas doenças, de uma forma positiva. Temos que ter fé, pedir ao Senhor que nos encha de fé e de esperança, confiando sempre que Deus fará maravilhas em nossa vida. Então, esse é o Deus que transforma maldição em bênção. Esse é o Deus que transforma dor em alegria, lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria, que dá vestes novas, vestes espirituais limpas, novas, óleo, que é a presença do Espírito Santo, sobre a nossa cabeça. Amém? Então, quero que você acredite que Deus está transformando todo o seu sofrimento, todo o seu vale, todo o seu deserto em vitória, em bênção. E está aqui na palavra de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 34, você vai ver que Deus não só curou aquela mulher da enfermidade, como salvou aquela mulher, e através dela muitas vidas foram curadas e salvas. Então, o mistério foi assim estrondoso, as bênçãos que aconteceram. E não é diferente de hoje. A Bíblia diz que o Deus de hoje, o Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda, não há variação de mudança sobre Deus. Ele continua sendo misericordioso, ele continua sendo o príncipe da paz, ele continua sendo o Deus da providência, o Deus Rafá, o Deus que cura, o Deus que aconselha, o Deus que ouve as nossas lágrimas, o Deus que se levanta do trono para ouvir as orações e as dores do seu povo. A esse Deus toda a glória, a esse Deus toda a honra, e que você seja o profetizo na sua vida a cura em primeiro lugar da sua alma, que haja uma santidade, haja confissão de pecado, perdão pelos seus pecados, tem que confessar a Deus. E no segundo plano, que haja a cura, física, primeiro a cura interior, a cura da alma e a cura física, para que enfim nós sejamos completos em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento humano, possa estar na minha e na vida de cada um de vocês, é o que eu profetizo. E que a partir de amanhã você comece a adorar e a louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, porque Deus já vai fazer das tuas cinzas, o Senhor vai fazer um mar de alegria e de bênção. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.